Olá, alunos! Vamos fazer aqui mais um exercício sobre soma vetorial, revisão de vetores. Observe aqui nessa tela que nós temos dois vetores. O vetor, a força, né? Vamos chamar de força F1, e aqui já está representada. Então vejam que a representação vetorial, esse é um vetor, mas aqui a gente está colocando, porque na verdade a força F1, a gente representa geralmente o módulo assim, ok? Mas para simplificação a gente escreveu ali F1 dessa forma. E o F2 é essa força aqui, 200 newtons, né? Então uma força de 100 newton e uma força de 200 newton. O ângulo dessa força aqui, vocês estão vendo aqui que é 10 graus em relação ao componente Y, e aqui 15 graus em relação ao componente X. E a gente precisa calcular qual é a força resultante, né? Sempre lembrando que se vocês tiverem aí uma régua, né, com passo, aí vocês podem até fazer uma paralela, né, aqui, e vocês vão encontrar graficamente a força resultante como sendo, força resultante como sendo essa aqui, ó. Essa é a força resultante que eu quero. Só que a gente não vai fazer graficamente, vai fazer vetorialmente esse cálculo, né? Então, esse desenho que eu fiz aí chama-se regra do paralelograma, né? Então, para resolver isso, primeiro a gente vem aqui, ó. Aqui do lado, vamos aqui enfatizar aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos decompor essa força F2, esse vetor F2, em duas componentes. Um componente aqui, ó, que eu vou chamar de F2Y, e uma componente aqui que eu chamo de F2X, direção X, direção Y, ok? E da mesma forma eu vou fazer isso com a força F1, vai ser F1X, e esse pedacinho aqui, ó, vai ser F1Y, essa decomposição. Isso é importante, então o segredo sempre é decompor o vetor em componentes. Então todo vetor pode ser escrito nas suas componentes, Fx, e a gente vai escrever assim, mais Fyj, né? E quem é o I e o J? O I e o J são vetores unitários, que indicam, na verdade, a direção do vetor. Nesse caso, a direção do I, né, está relacionada com o X, enquanto a direção do J está relacionada ao Y, né? Então vamos lá. O que eu disse anteriormente é isso, ó. O vetor, a força de 200 newton aqui, decomposta, lembrando que esse ângulo aqui é de 10 graus, né? Como a gente tem aqui, a soma tem que dar 90 graus, aqui é 80 graus. E aí eu tenho essa componente aqui, F2X, e a componente F2Y, né? Que está dada por esse pedaço aqui. Lembrando, né, que nós temos aí, nesse caso aqui, 200 newton é esse tamanho aqui desse vetor. Pela definição de seno e cosseno, a gente precisa lembrar disso, observe aqui, ó. Pega esse, vamos olhar para esse triângulo aqui agora. Ele tem uma componente F2x e uma componente aqui F2y. Obtemos ali atrás na componente. E aqui está a hipotenusa desse triângulo. Esse é um ângulo reto, 90 graus, e aqui 80 graus. Veja que é a mesma coisa do outro triângulo, né? Eu podia ter pego também esse triângulo assim, ó, e feito a mesma conta. Esses dois triângulos são iguais, né? Eu posso fazer assim também, ó. Aqui é 10 graus, tá? Poderia ter feito isso, né? E aqui também, aqui é 80. Tá? A soma interna dos ângulos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, fazendo pela definição de cosseno, cosseno de 80 graus está aqui, é igual ao cateto adjacente ao ângulo, quando eu falo adjacente, sempre vai ser esse pedacinho aqui, adjacente a esse ângulo de 80 graus está aqui, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é esse pedaço aqui, ó. Essa é a definição de cosseno de um ângulo. Com isso eu tenho F2x sobre 200. Então eu posso escrever, passar o 200 para lá, né? F2x, está aqui, isolá-lo, é igual a 200 vezes o cosseno de 80 graus. Ou seja, eu tenho agora o tamanho do F2x, que eu vou chamar aqui, ó, F2x, 200, cosseno de 80 graus. Da mesma forma, eu vou fazer agora o seno de 80 graus. Seno de 80 graus, pela definição, cateto oposto ao ângulo, cateto oposto a 80 graus, é esse aqui, ó. Cateto, geralmente a gente chama de cateto, né? A gente chama de cateto esse lado do triângulo retângulo, né? Esse é o cateto oposto ao ângulo de 80 graus. Sobre a hipotenusa continua sendo 200 graus. 200 newton, quer dizer, né? Então, F2y, que é esse tamanho aqui, sobre o 200 newton, que é a nossa hipotenusa. Com isso, eu posso isolar
o F2Y, eu vou dizer que F2Y é igual a 200 seno de 80 graus. De maneira similar, eu vou fazer isso para a outra força, agora a F1, né, que tem o seu módulo de 100 newtons. Então, eu tenho agora 15 graus aqui, e aqui eu tenho F1x e F1y. Cosseno de 15 graus, cateto adjacente ao 15 graus. 15 graus adjacente está aqui, ó. Sobre a hipotenusa, que é 100 newton, né? Então, isolo F1x vai ser igual a 100 cosseno de 15 graus. Cosseno de 15 graus aqui passou para lá, né? Da mesma forma, seno de 15 graus vai ser quem? Cateto oposto ao 15 graus. Então, o cateto oposto ao 15 graus é o F1y. Sobre a hipotenusa, que é os 100 newtons. Passo o 100 newton para lá, fica F1y igual a 100 vezes seno de 15 graus. Vamos para limpo? Passando a limpo, eu posso escrever agora o meu vetor F1 como sendo 100 vezes cosseno de 15 graus I mais 100 seno de 15 graus J. Por que isso? Porque, na verdade, vocês lembram que eu tinha o vetor, nesse caso ali, o vetor F1 é o de baixo aqui, não é isso? Esse aqui, só para lembrar aqui para vocês. Aqui é 15 graus, né? Então, isso aqui é a componente que eu vou chamar de F1y, isso aqui é F1x. Né? E a gente tinha essa componente ali. Então, a gente vai, tudo que for F1x vai ter o izinho, como aqui, para indicar que é a componente x. Ao invés de falar F1x, eu escrevo o valor e coloco o izinho. E para a componente j, eu escrevo o valor dele, que a gente já tinha dimensionado, e coloco o jzinho, que é o vetor unitário. O F2x é a mesma coisa, o izinho está aqui. E dessa forma, os vetores estão representados nas suas componentes x e y, né? A gente, para fazer a soma desse vetor, eu vou fazer a soma vetorial. Então, veja que eu coloquei o tracinho e representa a vetora. Essa é a representação simbólica da soma vetorial. Para somar vetorialmente, eu somo as componentes de F1 e F2. Que componentes? Eu vou somar essas componentes aqui. E vou calcular também essas componentes aqui. Eu somo separado, o I e o J. Então, veja, 100 cosseno de 15 graus, está aqui, ó, é o I. 200 cosseno de 80 graus, é o quê? É o I também. Nesse caso aqui, ó, eu vou somar 100 seno de 15 graus, é esse aqui, ó, com 200 seno de 80 graus, que é esse aqui. Então, somei separado J e o I. Aplicando aí seno e cosseno, eu vou encontrar para essa conta aqui 96,6, eu estou usando aqui uma casinha decimal, né, para força, e aqui encontro 34, né, somando esses valores, dá 131,2 I, veja a coordenada aí, e 222,6 J. Então, eu acabei de definir a força resultante em termos vetoriais. Para calcular o módulo, a gente pega esse valor, a componente Fx ao quadrado, e aqui faz a componente Fy ao quadrado, e tira a raiz. Então, eu tenho aqui o módulo da força resultante, que dá 258,4 newtons, né? Usando aqui uma casa decimal aqui. É isso, espero que tenham entendido, e até a próxima aula.